gente, hoje mais um podcast, vamos gravar aqui com uma figura interessantíssima. Ela cozinha, ela é artista, ela reza Santo Antônio, é Dulce Cardoso, é uma pessoa completa, vamos dizer assim, tá? Vamos agora conversar com ela, saber um pouquinho da vida de Dulce, que muita gente já conhece, mas alguns ouvintes não conhecem. Dulce, boa tarde, prazer você estar aqui comigo. Vamos bater um papo. É verdade. Amiga de velhos carnavais. Carnavais, é verdade. Muitos eventos juntas. Verdade. Participei de muitas exposições com você, né? Montagens, interior de... Embarca em todas. Todas, é. Todas. Vitrine, casacô, eventos beneficentes, né? Oração de Santo Antônio. Verdade. Mas me conte aí. A menina Dulce, como é que foi, como é que migrou para essa área de arte, em primeiro lugar? Eu sempre tive, né, uma tendência para a arte. E fiz cerâmica com o Udo, quando a Escola de Belas Artes era lá naquela rua do Baixo Sapateiro, né? Sim, lá em Abril, não sei o que, de Abril, acho que era. 7 de Abril. 7 de Abril. Fiz um pequeno curso lá e depois... Udo Knopf. Foi. A iniciação foi naquela época. Depois, então, veio casamento, né? Não fiz mais nada de cerâmica, passei a ser sócia do marido na empresa, né? E por aí vai. Um belo dia, minha avó fazia flores, e aí fui em São Joaquim pegar uns vasos para ela colocar ali no foyer do Teatro Castro Alves, que era uma exposição do Mauá. Sim, e aí, quando cheguei lá, o Vitorino disse, Dulce, eu estou dando um curso no MAN. Vá lá tal dia, não me lembro o dia. Aí eu fui, era um curso de torno. Então, ele começou a manipular o torno, mostrando a todo mundo, e a pela do torno, quando botou, o pessoal que estava na aula... Sim. A pela caiu lá adiante, que a roda você tem que firmar. E o meu acertou e eu fiz um vaso. Aí soube que tinha um curso. E aí fiz 6 meses lá com Betânia. Na época era Juarez Paraíso, que era o diretor do MAN. Juarez, maravilhoso. E nessa época também um argentino veio para aqui dar um curso. Eu pedi para... Foi Antonello Labate, não? Não, foi... me esqueci. Chite. Argentino. Esse eu não conhecia. Muito bom ele. E esse curso eu fiz umas tabuletinhas, tudo lá no MAN. Sim. E organizei o curso. Neste curso, então, teve muita participação, teve design, que veio de São Paulo, aquele que faz massa pós-cal, Gerdulo. E o curso foi muito, muito interessante. Mas teve visibilidade. Foi. Mas quem, na realidade, organiza, não aproveita. Aí eu fui a Buenos Aires e tomei o mesmo curso que ele deu aqui, na época, de massas cerâmicas. Eu acho que só eu aqui utilizo as massas cerâmicas, eu preparo a mesma argila. Minha argila é preparada por mim mesmo. Eu uso a argila de maracujipinho e adiciono antiplástico como talco, feldspato, a depender da temperatura que eu queira. Que maravilha, você não ficou dependendo do fornecedor. Não. Eu sou o único fornecedor, meu barro que eu recebo em pó não, meio quebrado, de maracujipinho, e processo o barro meu e o barro ele é totalmente reaproveitável, né? Sim. As sobras, as sobras você hidrata novamente, entendeu? Sim. E quanto mais tempo leva, melhor para ele. E aí você montou o ateliê em casa, que seu ateliê é lindo, eu conheço sua casa. Então, no jardim, o marido... Não, voltando ao curso que eu me esqueci. Como eu não aproveitei nada, eu disse, Haroldo, o meu marido, que sempre me forneceu todas as máquinas minhas, que eu precisava. Porque o ateliê, quando você necessita de uma máquina, você vai agregando. E não comprar tudo e montar tudo que você não sabe se vai utilizar. E aí eu disse, Haroldo, eu preciso de um forno, mas lá em casa não tinha trifásico. Então, como tinha a empresa, tinha uma parte lá da oficina, lá em Águas Claras, foi montado lá. E uma coisa muito interessante que aconteceu, pintei as tabuletinhas todas e não botei o vidrado em cima. Sim, sonhei até como ia abrir o forno e aconteceu, não prestou nada. Porque eu não tinha aproveitado o curso. Uma coisa muito interessante essa, né? Você foi no empirismo. Foi. E depois, então, aí comecei a utilizar
o curso do Chite, uma pessoa muito competente, comprei um dicionário para traduzir a apostila toda, que era castelhano. Castelhano e coisas muito técnicas. Técnica, né? Então, comprei esse dicionário, depois que eu traduzi toda a apostila, e comecei a trabalhar nela, com óxido, com tudo, enfim. E faço, inclusive, a porcelana também, eu faço. Não só o barro, com o barro de maragujipinho, agrego outros antiplásticos, por causa da temperatura que é bem mais alta, 1.200, 1.300 graus. Né? E você faz de tudo. Eu nunca vi uma pessoa tão versátil. Maia, você passa aí para eu mandei umas imagens, nem pedi a Dulce, porque eu já conheço tanto o trabalho dela, que eu fui no perfil dela do Instagram e peguei. Aí, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, ela também, como eu, é devota de Santo Antônio. E seguindo um projeto do professor Luiz Mário Freire, né, que já esteve aqui comigo também, entrevistado, ela monta também o altar e ela monta com peças compostas por ela. Né? Tudo aí, toda essa cerâmica é composta por ela. Pode passar. O Santo Antônio com elementos simples, a gente consegue montar um altar lindo, né? Aí você vai falar. Isso aí fizemos juntos, né? Essa aí foi na igreja da Graça. Nem plena pandemia, não foi? Acho que foi. Plena pandemia foi. Aí a gente fez o Santo Antônio na igreja. Na igreja, fiz o altar e teve uma exposição. Aí eu fiz a ressurreição. Como essas peças daí, que todas em ângulos, que em cerâmica, ângulo não é muito complicado. Sim. A torneada é mais simples. Mais fácil. Mas você precisa de uma precisão muito grande. Sim. E elas são peças contidas. Se encaixam. Tem subindo e também tem descendo. Aí, como o Celeste virou e disse assim, a ressurreição Dulce, eu então fiz a ressurreição, que eu tenho uma série de esculturas de imagens, assim, nesse perfil, sem aparecer rosto, sem nada, só um gestual, né? Sim. E peguei uma dessas peças que eu tinha da exposição Geometria e fez aí a ressurreição. Foi interessante. Isso aqui nós organizamos, era evento beneficente, né? Para arrecadar cestas básicas na época da pandemia. Me lembro. E aí eu disse, Dulce, o tema é sacro, né? Aí você me disse, já sei o que eu vou fazer. Não deu 10 minutos, ela me mandou uma foto. Aí montou com o que você já tinha pronto a ressurreição. Foi a ressurreição. Ficou bem interessante, eu acho. Tudo com a criação dela e com as mãos, né? A manualidade, né? É verdade. Pode passar. É a facilidade. Aí foi lá na igreja. Também na Igreja da Graça, o Santo Antônio, porque a cada dia um artista montava um altar, né? Aí Luiz Mário montou João Osmário montou outro. E rezava no próprio altar. Rezava no próprio altar, exatamente. Esse aqui já foi sua casa? Esse aqui foi. Porque eu fazia Santo Antônio, tem 13 anos que eu não faço. E servia uma maniçoba, era uma festa grande. Sim. Tinha um amigo, ele já era crítico de arte, assim, Aldo Tripo, disse assim, Dulce, essa sua festa de Santo Antônio parece que vai fazer parte do calendário da Bahia. Porque o Santo Antônio, né, vou explicar, Luiz Mário outro dia falou aqui um pouco, o Santo Antônio, após a reza, tem aquela coisa da comidinha, né, da confraternização. A comilança. São aquelas comidinhas juninas. Por isso eu até hoje decorei aqui o estúdio com os temas juninos, que já estamos chegando perto do Santo Antônio. E aí a sua receptividade sempre era com a maniçoba, que é a sua especialidade. Justamente, né? E os docinhos também, né? Biscoitinhos e frutas cristalizadas. Enfim. Então virou como posso dizer, quase do calendário, né? Quase uma festa do próprio calendário. Aí são peças da sua arte, como você está dizendo, né? Que você reproduz em vários tamanhos e eles se encaixam. Então, coisa linda que é essa. Eu então agrego assim, pego várias, então monto na mesma hora e cria uma obra de arte. E aqui? Essa peça é muito interessante, é porcelana, monoqueima. Sabe o que é monoqueima? Você vidra ao mesmo tempo que ela biscoita, né? Então, ao mesmo tempo. Não tem a coisa de preparar o biscoito para depois você queima duas queimas, não, só uma só. E, inclusive, tem que ter muito cuidado devido à fragilidade que ela tem. E você, até na pintura, absorção. Tudo isso você tem que ter uma... E porcelana, uma coisa até difícil. Eu acho até difícil, mas a iluminação é divina, minha filha. Divina. Não adianta. Quando baixa, eu sei a entidade com o meu brinco. Claro, tudo que eu faço tem a responsabilidade divina, com certeza. Com certeza.
E aqui representa? Jesus, Maria, José. Quer dizer, o ventre, a criança, né? A união de dois e a família. Né? E quase um formato de um coração. Lindo, né? Interessante. Ou de um útero, foi uma inspiração, né? Assim, interessante essa aí. Uma menina que trabalhava comigo disse, me deu um pedacinho de barro. No cantinho da mesa, eu brotou isso aí. Num instante, numa facilidade para fazer essa peça. Eu aprecio até ela. E além da sua, desculpe interromper, da sua arte, você tem um outro talento, que eu estou olhando as tigelas e sei que você tem o tempero do ateliê também, né? Tem esse outro talento. E, em geral, quando você oferece as coisas de tempero, é nessas tigelas lindas que você mesmo faz. Lá no ateliê. Eu conheço o torno, faço peças pequenas, porque a pela é muito pesada. Sim. Às vezes, pela de 5 quilos é muito coisa para mim. Sim, claro. Entendeu? Pra gente, mulher. Mulher fazer. Então, aí, geralmente, eu faço o desenho todinho, ele. E acompanho o oleiro a fazer. Entendeu? Entendi. Trabalha a 4 mãos, né? A 4 mãos, praticamente. Inclusive, eu faço também peças de 2 metros, 3 metros, garrafas. Então, sei. E os encaixes suas. Nós fizemos uma vitrine linda, lembra da Casa Nandos? De Natal. De Natal. Da pequenininha a 1 metro, acho que quase 1 metro. A simetria, montamos uma árvore de Natal. Natal foi. Lá na Andos, na Itaigara, né? Foi. No Itaigara. E tinha um aparador atrás na vitrine que eu montei, e aí colocamos essa sucessão de garrafinhas, ficou a coisa mais linda, né? Fizemos coisa junto. Viu? Foi, muita coisa, mas E fora isso, eu encomendo muitas coisas de Dulce, que é um talento que ela tem nesse tempero do ateliê. Dos mini abarazinho, maniçoba, acarajé, tudo, engraçado. Tudo. E não muda o tempero, é a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Todo tempero tem que trabalhar com a balança, não pode ficar sem a balança. Eu tenho uma amiga que diz assim, eu faço um caruru, quantos quiabos eu compro? Minha filha não compra quilo. Porque através do quilo é que eu vou dosar todos o restante. O sal, é o camarão. A química, tudo tá aí. O sal, o camarão, o dendê, tudo, enfim. Tudo. Dizia Dona Canoa, ela escreveu até um livro, né? O sal é um dom. É um dom, Que é uma coisa também que se salgar demais, acabou. Não. Sem sal ainda passa, porque você pode... Pode adicionar. Mas sem o sal é importante. Importantíssimo, Então, hoje também eu lhe pedi, né, que como falei, estamos entrando já no Santo Juninos, para montar aqui um altar para a gente, porque dia 1º já começam as orações de Santo Antônio. Né? E você rapidamente já providenciou essa imagem, que essa imagem não me acompanha sempre. Não é da sua autoria, não, você me falou, né? É de Paraguaçu. De Paraguaçu, que é um artista maravilhoso. Ele está vivo ainda, não está? Tá, sim, é jovem ele. Eu não conheço ele, eu conheço. Ele é jovem, é professor de química, ele até. Eu conheço Osmundo, e aquele rapaz que foi assistente também de Osmundo, que tem e faz também imagens, que se agora, Davi, acho que é Davi o nome. Davi, não trabalha mais com ele, não. Eu não trabalha mais, não. Não. Mas eu sigo os dois, né? Porque de vez em quando eles me mandam as coisas. E aí ela rapidamente montou, os castiçais. Aqui é um castiçal. Esse castiçal é uma coisa interessante também. Teve um amigo nosso lá e eu fui mostrar a ele como é que funcionava o torno. Sim. Aí eu disse, se transforma também, as peças do torno são transformadas. Você quer ver? Claro. Aí fiz um potezinho pequeno, fiz um corte, enrolei e saiu o castiçal. Olha que lindo. Quase um rocambole. E parece uma flor. Não, e você olhar, é uma pecinha assim, ó. Ela aqui, viu? Tô vendo. Aí você cortou um vaso, você corta, enrola, arrebitou a coisa, já fica uma... Não, mas eu digo, artista é artista. Isso na mão de qualquer pessoa não ter resultado nenhum, eu digo verdade, toda hora isso. Mas não é à toa. Não, acho que não. A gente Tem um canal. Tem um canal. Eu estava acabando de falar, antes da gente gravar, né, também de Rui. De Rui, Meu marido, que Rui escreve, já está no 9º livro, né? E às vezes ele está viajando comigo e fala, me dá caneta. Agora eu digo a ele assim, pega o bloco de nota do celular e digite. Mas eu não gosto. A inspiração só vem quando eu escrevo. Aí eu sempre ando com a caneta. Ele pega, outro dia no aeroporto, paramos num café, assim, aí sai aquela crônica linda. Ele estava hospitalizado há pouco tempo, cheguei a lhe falar. Aí ele, deitado, me disse assim, me deu inspiração. Me deu inspiração que agora... Aí eu não tinha caneta. Eu digo, você vai se virar. Vá ditando, que agora o celular vai escrevendo, né? Ele escreveu um sobre Bolivar Suíça, a coisa mais linda, e mandou para todos os amigos. Aí, também. Depois eu fiquei até preocupada. Meu Deus, que aí depois ele piorou
Graças Você a Deus pensou já que já era saiu. uma despedida. Pensei, meu Deus, será que essa crônica já era uma despedida? Mas graças a Deus não foi. Aí eu depois reenviei para vários amigos, eu digo, olha, ele escreveu isso aqui no leito do hospital antes de adoecer, mas graças a Deus estamos reenviando porque ele está bom. Verdade. Agora já está comentando na rádio, já voltou, né, o normal. Então, eu com você eu digo a mesma coisa, deve ser uma inspiração divina que vem. Verdade. E você rapidamente não só cria, amassa o barro e cria, como monta com a rapidez. Com rapidez, para um ambiente, qualquer ambiente. Então eu pego assim alguma cerâmica, o que é que eu tenho aqui? Eu já sei o que é que eu vou fazer. Exato. Rapidinho. E você tem um acervo grande também, né? Dos casos de peças. Tem, mas agora eu tenho estou com pouca coisa agora. Vou fazer até umas garrafas grandes agora. Mas você atende sobre encomenda, né? E como também chegando lá, o que você tem lá, disponível. Tem. E você ainda dá aula no ateliê? Agora está suspensa a aula. Começou agora, né? Junho, julho, não tenho dado esse tempo, não, esse período, não. Terminou dezembro, não. O tempo também, não dá para mim. Muita coisa. Né? Cuidando do marido. E depois o aluno sai, você tem que tomar conta da peça. Sim. Né? Colocar, deixa exposta, senão para terminar no outro dia. Então, essas coisas todas ali tem cuidado. A não ser que tivesse umas assistentes, né? Eu tinha um menino que trabalhou muitos anos comigo, levou 10 anos comigo. Hoje ele tem um ateliê interessante que ele nunca fez cerâmica. Sim. Veio para aqui para fazer comigo o painel que eu tenho no centro de convenções de 32 metros quadrados. Sim. Né? Peças de 40 por 40. Então veio e aí ficou 10 anos. Maravilha. Casou. E aí ficou lá. Então, eu como lá a temperatura é baixa, eu ensinei a ele os engobes, para ele utilizar engobes, porque é uma monoqueima. Sim. E você faz um colorido com a própria argila diluída. Sim. E você usa os minerais e faz o colorido com a peça ainda molhada. E queima. E cada peça que ele está fazendo, lindíssima. E ele vive da arte. Vive da arte. Josemar. Eu indiquei até você também para a Cida Brito, que eu adoro, que faz os maxi escolares. Sim. Até os que estavam aqui antes na mesa que nós tiramos. E ela me disse, Celeste, eu quero agora entrar com cerâmica, porque ela usa muito balangandã, usa pedra semi-preciosa, quero entrar com uma coisa mais regional. Aí eu disse, procure Dulce, porque ela quer aprender também, para não depender. Ela quer aprender, ela tem uma casa muito grande em Lauro, aí ela disse que quer aprender. Aí eu disse, mas tenha cuidado, porque às vezes adquirir tanta coisa como você falou, o forno, não sei o que, não vale a pena. Talvez não. Aí eu dei seu contato. Tem que dedicação. Por exemplo, eu faço os bijuterias, eu faço só os berloques, que são berloques leves, porque eu trabalho com cortes e dobra. Sim. Isso partiu da folha de uma linha de escultura que eu tenho de folhas de papel. Peguei uma folha de papel de ofício. Né? De ofício. E aí eu disse, rolei para um lado, por que isso no papel? E aí eu fiz. E elas juntam uma com a outra e sobem, né? Gradativamente. De início eu fiz com espessura maior, mas vi que ela demorava de secar. Aí eu afinei essa coisa. E depois foi cortes e dobra. Desses cortes e dobra, para crescer as folhas de papel, as esculturas, eu fiz as cerâmicas. Quando minha filha fez 15 anos, eu disse, não, eu tenho que fazer pelo menos um brinde para ela, uma lembrancinha de 15 anos. Aí comecei a fazer... Você me deu uma vez um peso de papel, que é a coisa mais linda. Esmaltado, foi? Você me deu branco aquilo ali é enroladinho. Lindo, Eu uso lá em casa. Tem muita facilidade. Peso de papel, tem muita coisa interessante. Você me disse, pode usar como colar, como peso, mas se ele era maiorzinho... Você conhece a minha cerâmica e vidro? Não. Cerâmica e vidro é uma coisa interessante também. Quando eu vim de Buenos Aires, passei lá em São Paulo, onde eu compro as tintas, que tinha um uruguaio que dava um curso de vidro. E eu fui, aí passei uma semana lá, estava com o Haroldo, passamos mais uma semana lá e foi fazer o curso de vidro. Depois eu disse, o vidro todo mundo faz, o vidro plano é o método Fusin. Eu disse, por que não na cerâmica? Aí coloquei na cabeça e disse, e fiz. Eu utilizei a cerâmica para a forma para o vidro, cravando a cerâmica. Sim. Por garrafas, peixes, flores, e vem o vidro por trás e ocupa o espaço. Fica o côncavo e o convexo. Bem interessante essa lei. Depois quero ver isso. Não tem ninguém. Eu fui até a São Paulo, fiz uma palestra sobre isso aí.
que nem inédito isso aí, a junção das duas artes, né? E são completamente diferentes. Todas as duas. A queima do vidro é muito O complicado. vidro é complicado, estressado. Já Tem ele é muito calor. imediato. Ele é imediato. Se você quiser um prato de vidro, amanhã eu te dou. Mas um de cerâmica eu não posso lhe Porque dar. tem o tempo da cura. Ele tem que secar, se você quer, seca primeiro no ambiente natural, né? Vai queimar e a água química vai queimar no forno, que é sujeita, quebra e tudo isso. Mas minhas peças nunca quebraram. Sempre eu brinco assim, São Joaquim, bota 30 peças no forno, sai 40. Como que quebra? É o forno a lenha. E o pessoal fica biritando, esquece a temperatura, o tempo, acelera, né? E a aí, sua é o a time minha não, certo. o time certo. E a execução também é importante. Porque você, quando agrega argila, você tem que agregar de uma maneira tal para não fazer bolha. Que é o que a gente falou aqui nesse ano da química, né? Saber o ponto certo de tudo. De tudo, Tanto na comida como na cerâmica. O que é o resultado da cerâmica é depois, no forno. Sim. Né? E você vai fazer uma obra, um santo, uma garrafa de 1 metro, 2 metros, depois ver quebrada, destruída, não pode. Tem gente que às vezes pega e transforma aquilo ali, consegue, transforma. Né? Mas faz pena, né? Como você diz, quando tem um objetivo, você tem que ir. É verdade. Me diga uma coisa, aí você trouxe umas coisinhas do tempero do ateliê também, que você me falou. Foi. Que é pra gente homenagear aqui o Santo Antônio, mostrar para as pessoas como é que Santo Antônio é homenageado além da reza, né? Olha as maravilhas de Dulce, gente. Quem é que acredita tanto talento? Aqui, ó, Santo Antônio. Geralmente é servido, né? Após a reza, tem a merendinha, né? Então, ela trouxe aqui umas coisinhas pra gente se deliciar. E o ginipapo, porque eu faço esse ginipapo com ele em pétalas mesmo, mas eu trouxe aqui e tirei de estaleia. Gente, mas em pétala que você fala corta... assim, você corta, ele é uma fruta no meio. Sim. E depois você faz com uma mão, assim, ó. Entende? Mas aí você... Eu tirei para trazer assim, para não fazer... Você entendeu? Ele é redondinho, né? Eu abro no meio, né? Faz 2 combucas. E a combuca eu boto assim, depois de tirar. Aí corta aqui. E aqui o prato quente, né, Dulce? Aí o que aí não tá quente maniçoba, agora... tá congelado. Tá do tempero do ateliê aqui, ó. E aí a logomarca do tempero do ateliê, Dulce, depois eu vou passar o Instagram dela para qualquer contato, tanto profissional como as comilanças. Agora vamos provar. Tem gente aqui de olho que está filmando ali atrás das câmeras. Agora vamos acender a velinha para Santo Antônio. Eu trouxe fósforo. Tá vendo? O que é uma mulher competente aí? Será que o ar vai deixar? Acho que deixa. Aí ele faz logo um videozinho antes que o ar-condicionado, a porrinha aí, olha aí, já tá balançando a chama. Santo Antônio gosta, não. Ele gosta. Que Santo Antônio nos abençoe a todos. É um mês maravilhoso, que eu digo que são os santos juninos, né? Porque é Santo Antônio, São João. Mas é lindo. São Pedro, é a coisa mais linda. E a gente agradece a Dulce ter trazido isso aqui, porque a gente já vai abrir o mês de junho com esse altar maravilhoso. E essa homenagem a Santo Antônio. A Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Dulce, querida, obrigada por você ter vindo aqui. O tempo que eu já estou para lhe chamar. Entendeu? Porque você é um talento só. A hora que você quiser, as portas estão abertas. E a gente bate um outro papo aí com as novidades. Ok, muito obrigada, Celeste, viu, pelo convite. Obrigado. Você sabe, companheira muito antiga, né? Amizade antiga. Antiga, pois é. Obrigado você. Obrigada também.